Você acredita em possessão demoníaca? Seriam casos de possessão demoníaca reais ou tudo teria explicação na lógica? Como supostas manifestações seriam capazes de perturbar a serenidade de um convento e transformá-lo no epicentro de um dos casos mais aterrorizantes e sobrenaturais da história? Olá, amantes de mistério e do sobrenatural. Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Mundos, o seu portal para o desconhecido. Eu sou Javas Lancaster, seu anfitrião, e te convido a acompanhar agora comigo o caso emblemático das freiras possuídas de Loudun. Foi em Loudun, uma cidade do centro-oeste da França do século XVII, em um tempo de crise e incerteza por causa da peste que havia retornado e que custou a vida de grande parte da população, que se deram os fatos de um acontecimento emblemático, que é debatido até hoje, um episódio descrito como o mais assombroso caso de possessão em massa da história, o caso das freiras possuídas de Loudun. Entre os que acreditam que o que aconteceu em Loudun foi um autêntico caso de possessão demoníaca, não há sombra de dúvidas. Foram manifestações de demônios que assombraram aquela sonolenta região naqueles dias. Porém, há os que defendem que o que houve ali de fato não tem nada a ver com o sobrenatural, mas sim com uma ardilosa trama, uma conspiração para eliminar do caminho alguém que era indesejável, considerado inimigo, um homem polêmico de posições firmes que havia conquistado a admiração de muitos, mas também a inveja e o desprezo de outros que o queriam longe de Loudun e da França. O padre Urbain Grandier. O palco dos acontecimentos foi um tranquilo convento da Ordem das Irmãs Ursulinas, que era dirigido pela excêntrica Madre Superiora Diane des Anges. As freiras viviam num ambiente calmo, humilde e quieto, até o momento em que os acontecimentos que se deram naqueles dias as tornaram personagens de um espetáculo de horror sobrenatural. O padre Urbain Grandier teria um papel decisivo em toda essa história. Sua personalidade cativante atraiu a cobiça das mulheres de Loudun, inclusive das freiras do convento da Ordem das Irmãs Ursulinas, que teve na Madre Diane des Anges a pessoa que mais parecia obcecada por ele. Segundo uma versão dessa história, chegou até mesmo a ter sonhos pecaminosos com o padre. Tamanha foi sua obsessão. Não se sabe em que momento a paranoia começou. O que se sabe é que foi depois da chegada de Grandier. Até então o lugar era, como foi dito no início, um lugar calmo e sonolento. Verdade ou mito, o fato se encontra amplamente registrado, não só nos documentos da Santa Inquisição, mas também nos registros dos tribunais civis. Há também registros na literatura, em diversos livros de magia e de relatos de casos sobrenaturais. Está bem registrado também entre os padres, freiras e populares de Loudun. Numa visita ao local, qualquer guia turístico relata com riqueza de detalhes o que aconteceu. O caso é uma referência a uma visita às igrejas e ao convento, que hoje é um popular museu da região. Tudo começou quando algumas freiras passaram a relatar a presença de um homem que perambulava pelos arredores do convento. Visto por detrás dos muros, parecia observar com curiosidade o lugar onde as religiosas viviam, cerca de 50 freiras e noviças. Com o passar do tempo, a presença do tal homem era cada vez mais frequente, e era notado não só pelas freiras, mas por mais testemunhas. E ele já não era visto apenas atrás dos muros, mas circulava pelo interior do convento, pelos pátios, pelos corredores, foi visto até circulando pela capela. Porém, o código de conduta da Ordem das Irmãs Ursulinas era bastante rígido e não permitia a presença de um homem naquele lugar, ainda mais se tratando de um desconhecido. Ainda assim, a aparição misteriosa continuava. No início se manifestava com uma aparência amável e humilde, parecia ter um aspecto quase angelical, o que fez com que as freiras imaginassem tratar-se de um milagre. Mas logo essa ideia deixaria de ser considerada, depois que eventos estranhos começaram a acontecer. Numa noite, a tranquilidade do convento foi perturbada. Uma das noviças acordou aos gritos todo o convento, afirmando que o homem misterioso, aquele mesmo que era visto pelos arredores do convento, se materializou em seu quarto, se insinuando para ela.
fazendo propostas de prazeres carnais inimagináveis e de atos sexuais indecorosos. Nem é preciso dizer que o testemunho da jovem noviça de 14 anos colocou o convento inteiro em estado de alerta. Foram vasculhadas todas as dependências em busca do invasor, cada sala, cada quarto, todo espaço onde alguém poderia se esconder. Nada foi deixado de lado, porém ninguém foi encontrado. Medidas extremas para evitar que a suposta aparição tornasse a acontecer foram tomadas. Por ordem da Madre Jane, tudo foi fechado, trancado e proibido o acesso ao convento. Ninguém mais poderia entrar. Estranhamente, Madre Jane também começou a ser perturbada pelas visões e aparições do tal homem. Sua obsessão pelo Padre Grandier parecia haver se misturado com a paranoia daqueles eventos. Devido a esse acontecimento sem explicação, o temor que surgiu era de que, não sendo encontrada uma explicação lógica para aquilo, começasse a se espalhar a ideia de que se trataria de manifestação demoníaca, de que algum espírito maligno tivesse se manifestado ali para atormentar as freiras e perturbar a paz no convento. Um clima de terror se apoderou do lugar. Não se podia saber se era mesmo um demônio que se havia manifestado ali, ou era um caso de perturbação mental, algo como um delírio. Disso não se sabia. O certo é que, por conta da vida em isolamento, as severas restrições e o rígido código de conduta a que as freiras eram submetidas criaram as condições ideais para o misterioso e dramático caso que ocorreu naquele lugar. As aparições se seguiam dia após dia, mas algo havia mudado. A maneira como tal homem aparecia não era mais como antes, de forma gentil, com aparência amável, mas agora surgia com uma expressão sinistra e aterrorizante. Sorria com um ar malicioso, olhava com cobiça e fazia propostas indecorosas. Se insinuava com gestos maliciosos e prometia prazeres sexuais indizíveis. O terror começou a tomar conta de todos quando as religiosas passaram a demonstrar uma espécie de transe. Se contorciam, rolavam pelo chão, tinham convulsões e tomadas por algum tipo de dominação espiritual, falavam numa linguagem estranha, um idioma que não parecia em nada com alguma língua conhecida, e para causar um terror ainda maior, gritavam, falavam palavrões e se insinuavam com malícia e sensualidade exagerada, se tocando e fazendo poses eróticas. O demônio parecia mesmo estar agindo naquele lugar. Apesar de todos os esforços no sentido de eliminar da cidade aqueles rumores de possessão, um drama maior ainda estava por vir. Certo dia, depois de uma dessas manifestações macabras, uma das freiras acusou o padre Urbain Grandier de ser o tal homem das aparições. Padre Urbain Grandier havia sido designado pároco da igreja de Saint-Pierre du Marché e estava à frente dos trabalhos na igreja desde 1617. Não tinha uma boa reputação entre a comunidade. Havia o boato de que ele perseguia mulheres e as seduzia, inclusive tendo engravidado uma delas. Anos antes, tinha sido acusado de ter comportamentos imorais que não combinavam nem um pouco com sua condição de sacerdote, tendo sido julgado e preso por sua conduta. Porém, devido à sua influência junto a homens poderosos, conseguiu se ver livre da prisão. Havia ainda sobre ele a suspeita de que na juventude teria tido envolvimento com magia negra, inclusive tendo feito um pacto com o diabo, através de uma carta assinada com seu sangue e com a assinatura de vários demônios, como Asmodeus, Zebulon, Abaddon, entre outros principados e potestades malignos, e que sua vida de religioso não passava de um disfarce. Rico e bonito, tinha carisma, um poder de persuasão e oratória que faziam dele alguém que atraía a atenção das pessoas. De posições polêmicas, tinha um discurso forte que muitas vezes batia de frente com os interesses da coroa francesa, o que atraiu para ele a cobiça e inveja de inimigos que viam nele uma ameaça, alguém cuja presença naquele lugar era indesejável. Por isso até hoje paira sobre este caso a suspeita de que os eventos que se sucederam em Loudun tinham todas as características de, ao invés de ser um autêntico caso de possessão demoníaca, não passar de uma trama bem engendrada para eliminar do caminho um adversário. À medida que o tempo passava, mais e mais os eventos no convento se intensificavam.
Já não havia mais como desconsiderar a ideia de possessão. As cenas que se seguiam eram cada vez mais macabras. As freiras repetidamente sofriam com as manifestações. Seguidamente, num transe que não cessava, continuavam se expressando em linguagens desconhecidas. E para tornar aquilo ainda mais assustador, o que se ouvia era um conjunto de vozes que não eram delas, parecendo estar dominadas por mais de um espírito. Segundo relatos, tinham uma força sobre-humana. Levitavam, moviam e arremessavam objetos sem tocar neles. Se contorciam, gemiam, urravam e, num espetáculo de horror indescritível, sua fisionomia parecia deformada e, com um ar de deboche satânico, proferiam blasfêmias. Já não havia mais como esconder o que acontecia ali. Havia se tornado público. Quem passava pelos arredores ouvia vindo do interior do convento os gritos. Eram xingamentos horríveis, palavras de blasfêmia contra Deus e o sagrado. Tudo era muito perturbador. Era preciso fazer algo. De alguma forma, aquilo tinha que parar. Então, Madre Jane determinou que fosse instituído um período de orações que deveriam durar 24 horas do dia, com o intuito de afastar a presença do demônio, e 3 padres foram convocados para investigar o que acontecia ali e determinar se aquilo tudo era mesmo obra do demônio. Ao que se sabe, 27 freiras manifestaram os sintomas de possessão demoníaca. Para os padres exorcistas não havia sombra de dúvida. O que acontecia ali era mesmo obra do diabo. Então determinaram que as portas do convento fossem trancadas até que se pudesse encontrar uma forma de lidar com o mal. Escritores da época relataram em obras esses acontecimentos, descrevendo as mais dantescas cenas de horror jamais vistas. Segundo seus relatos, as religiosas passavam de um estado de calma para as mais horrendas formas de manifestações diabólicas. Elas se lançavam contra as paredes, batiam com a cabeça, se agitavam e se feriam, gritavam tanto que ninguém conseguia ficar no mesmo ambiente. Seu comportamento era tão indecoroso e indecente que causaria repulsa no mais imoral e pervertido dos homens. Elas amaldiçoavam, praguejavam, lançavam blasfêmias contra tudo que era sagrado e, depois de tudo, por fim acabavam imóveis, exauridas, tamanha era a violência com que o demônio as conduzia. Com o rosto demonstrando um terrível tormento interno, desfaleciam. A batalha contra as forças do mal e das trevas continuava e os padres tentavam seguidamente o ritual do exorcismo para libertá-las dos demônios, mas não tinham sucesso. As manifestações pareciam cada vez mais intensas e o que se via eram cenas de horror cada vez mais macabras. Seus corpos se contorciam, pernas e braços se esticavam parecendo que cresciam à vista dos presentes nos rituais de exorcismo. Quando um dos padres mostrava o crucifixo e fazia orações, elas pareciam ensandecidas e atacavam com fúria o sacerdote. Nesse meio tempo, o objetivo dos que de outra parte tentavam encontrar uma resposta para aqueles acontecimentos macabros era arrancar do padre Grandier a confissão de que era ele o responsável por aqueles eventos diabólicos, devido ao fato de pairar sobre ele a suspeita de ter envolvimento com magia negra, bruxaria e de ter um pacto com o diabo. Como Grandier não confessava, pois se declarava inocente, foram impostas a ele as mais terríveis formas de tortura à disposição. Teve o corpo todo raspado com o objetivo de encontrar supostas marcas do diabo, as quais acreditavam os que o acusavam de que ele as tinha tatuado no corpo. Suas pernas foram quebradas e seus pulsos torcidos até se partirem. Em meio à tortura, algumas freiras tentaram defender o padre, até mesmo a Madre Jane, dizendo que o que estava acontecendo era uma injustiça, que Grandier era inocente. As tentativas de livrar Grandier da acusação fizeram com que uma nova comissão viesse analisar o caso. Mas a despeito de todas as tentativas de inocentar o padre das acusações, a corte já havia tomado uma decisão, e os testemunhos das freiras confessando a farsa eram vistos como estratégia do diabo, que as manipulava mais uma vez com o objetivo de livrar seu servo. Nenhum testemunho a favor do padre era admitido. Os que tentavam testemunhar a favor eram presos e acusados. Somente quem falava contra Grandier era admitido como testemunha. Como se pode imaginar, o julgamento não foi nem um pouco justo, e não foi nenhuma surpresa quando o Tribunal da Santa Inquisição considerou Urbain Grandier culpado das acusações de prática de magia negra, de ter feito pacto com o diabo e de invocá-lo para causar os eventos que deram origem às possessões demoníacas das freiras de Loudun.
A pena para quem era condenado por prática de magia negra e envolvimento com as artes das trevas era bem comum e não era novidade: a fogueira. Ao que se sabe, não lhe foram permitidas dizer nem as últimas palavras. Ele foi levado amordaçado e amarrado até o centro da cidade. Segundo relatos de uma testemunha, o carrasco encarregado da execução no ato de piedade tentou se aproximar do padre para estrangulá-lo e assim minimizar o sofrimento, mas as chamas já haviam tomado conta e não foi possível fazê-lo. Logo as chamas começaram a envolver o padre, que aos gritos começou a queimar. Por incrível que possa parecer, apesar da forma terrível como se deu a execução de Grandier, os exorcismos continuaram por algum tempo, sendo feitos publicamente, e o povo parecia gostar e apreciar o que via. No entanto, com o passar dos dias, as pessoas foram perdendo o interesse, e até mesmo considerando aquilo como fraude. Algum tempo depois, a Madre Jane alegou ter tido um sonho onde recebeu a missão de visitar o sepulcro de São Francisco de Sales e fazer promessa a ele para que as possessões parassem. E assim que cumpriu o que viu no sonho, as possessões pararam. Porém, segundo se conta, alguns dos que estiveram envolvidos no julgamento e execução de Grandier teriam sofrido consequências pela injustiça. Doenças, loucura, morte, assim como visões e aparições de Grandier os assombrando. Um dos padres alegava ter sido atormentado pelos demônios. Outro teria ficado cego menos de um ano após os acontecimentos em Loudun. Ele afirmava que a última coisa que viu foi o fantasma de Grandier. Outro padre morreu com uma doença devastadora que o deixou inválido por 3 anos. O médico encarregado de investigar as supostas marcas do diabo sofreu com várias doenças em seus últimos dias e se disse consumido pelo remorso. Até mesmo o carrasco encarregado da execução morreu em circunstâncias estranhas. Enfim, o caso das freiras possuídas é uma história que pode ter muitas explicações. Aos que defendem que o que houve de fato foi realmente um caso verídico de possessão demoníaca, com estranhos fenômenos sobrenaturais que afetaram as religiosas e foram testemunhados por padres que depois foram amaldiçoados. Uma das explicações considerada como a mais provável seria o fato de que Grandier teria sido vítima de uma conspiração por parte de desafetos inimigos políticos que o detestavam e queriam vê-lo longe de Loudun para sempre. Por isso, tendo se aproveitado da histeria em massa causada por aqueles acontecimentos, se aproveitaram da situação e o usaram como bode expiatório. O que não imaginavam é que a situação sairia do controle de tal forma que acabariam com a acusação, condenação e morte de um inocente. O que houve naqueles dias permanece envolto em mistério até hoje. Teria sido mesmo um caso autêntico de possessão demoníaca? E se não foi, o que teria levado as freiras, inclusive Madre Jane, a acreditarem estar envolvidas e possuídas por demônios? O diabo agiu naqueles dias, ou tudo não passou de uma trama para se livrar de um inimigo? Seja lá o que for que tenha realmente ocorrido, os acontecimentos continuam ecoando na história como um caso assombroso, um misto de loucura, paranoia, histeria coletiva e obsessão. Qual foi a sua impressão sobre esse caso? Você acredita que as freiras de Loudun estavam realmente possuídas por demônios ou foi tudo apenas histeria coletiva? Qual é a sua teoria sobre o papel do padre Urbain Grandier? Ele era um bruxo, uma vítima de uma conspiração política ou algo mais? O que você acha que motivou as manifestações sobrenaturais no convento? Foi um fenômeno espiritual ou existe uma explicação científica para isso? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Caso tenha um relato que gostaria de ver contado aqui, envie para o e-mail na descrição. Eu sou Javas Lancaster, te agradeço muito por prestigiar o canal e espero te ver no próximo vídeo. Um abraço, tchau!